Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Eu toco, tenho que tirar um monte de coisa aqui, senão eu não consigo pregar. Tudo certo? Vocês estão bem? Amém. Eu não sei como é que foi lá essa semana para você, mas para mim especificamente a Páscoa ainda ecoou um pouco. Não só porque os chocolates não acabam, mas quando você tem criança em casa, não acaba o ovo, é multiplicação de ovos. Chocolate. Mas eu confesso que também todo o impacto que a gente recebeu no domingo, com a peça e tudo mais, me peguei pensando sobre o pós-Páscoa, né? Se nós conhecemos a história, nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira e no terceiro dia ele ressuscitou. Glórias, que a morte não pôde detê-lo, ele está vivo, está aqui, e por conta disso nós temos uma esperança eterna, que um dia nós estaremos novamente com eles. Isso muda toda a nossa perspectiva, tanto que Paulo fala na primeira carta dele à igreja de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, ele diz para aquela igreja. E é real, porque se Jesus não ressuscitou, então ele é mais um profeta, como muitos outros profetas que existiram naquela época, e como muitos outros profetas que vieram pós Jesus. Mas nós cremos que nós servimos, cantamos, louvamos um Deus que está vivo, a morte não pôde detê-lo. E o cristianismo, irmãos, é essa declaração de uma coisa que aconteceu ali surpreendente no mundo real. Isso muda tudo, muda a nossa fé, muda a nossa perspectiva de vida. Mas talvez aqueles discípulos tenham se questionado, Jesus morreu, e talvez eles tenham sofrido ali pós-morte de Jesus, tanto que eles se escondem, tanto que eles fogem, tanto que o discípulo talvez o mais corajoso de todos, aquele que falou: Jesus, se for você mesmo, aí eu vou andar, eu vou até o meio do mar aí, eu vou andar até o mar com você. Aquele que bateu no peito e falou: não, você está dizendo que a gente vai te abandonar durante a ceia? E Pedro fala: não, nunca, eu não vou te abandonar. E Jesus fala: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E talvez todos esses homens então se afugentam, se escondem. Jesus morreu. E talvez a notícia que eles tiveram no terceiro dia, quando aquelas mulheres vão lá para de alguma maneira tentar fazer algo ali onde Jesus estava sepultado, e elas podem ver a pedra ali movida, elas veem um anjo que diz: ei, ele não está mais aqui. Uma boa nova para nós, ele está vivo. Mas ainda assim, irmãos, imagine comigo, o teu Messias, o teu mestre, aquele que você está ali 3 anos vivendo diariamente, ouvindo, morre. E ele falou várias vezes que ele iria ressuscitar no terceiro dia, algo ia acontecer, mas os discípulos não entendiam. E de repente eles perdem o mestre, porque nem para velar o mestre eles podem ir lá, nem na missa de 7º dia eles podem ir, eles não podem, porque sumiu, o corpo sumiu. O que se passava na cabeça daqueles homens? O que estava acontecendo com aqueles homens? E eu queria ler com você então Atos capítulo 1. Os evangelhos contam um pouco sobre o que aconteceu ali, mas eu queria ler Atos, escrito por Lucas. Atos capítulo 1, eu queria ler do versículo 3 a 9, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Vou repetir aqui, estou lendo na Nova Versão Internacional, tá bom? Jesus apresentou-se a eles que são os discípulos, e lhes deu muitas provas indiscutíveis, sem discussão, de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, não foi pouco, irmãos, 40 dias
falando-lhes acerca do reino de Deus. O versículo 4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Após a ressurreição, irmãos, Jesus não subiu imediatamente aos céus, como diz o versículo 9 aqui. Ele permanece entre os discípulos 40 dias. Ele aparece em diversas ocasiões. E essas aparições de Jesus têm um propósito claro. Ele estava ali confirmando que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Ele estava ali para fortalecer a fé daqueles homens. E ele estava ali para prepará-los para uma missão. Estava ali para prepará-los por aquilo que viria a transformar toda a humanidade por causa disso, dessa missão daqueles homens, e que nós estamos aqui hoje, cantando, pregando, falando, se reunindo. E esses 40 dias, então, irmãos, nós podemos dizer que foram dias de transição, dias de ensino, e dias também de uma revelação, de uma nova realidade, do reino de Deus que estava sendo ali, talvez, inaugurado pela vitória de Cristo sobre a morte. E esse período então é essencial para a narrativa do Novo Testamento. Esse período, irmãos, é essencial para tudo que aconteceria depois. Esses acontecimentos, incluindo a ressurreição de Cristo, é essencial para nós que estamos aqui hoje, porque a nossa fé não é em vão por causa disso. E marca então essa transição, podemos dizer assim, do ministério terreno de Cristo, daqueles 3 anos e de toda a revolução que Jesus fez, para a missão futura que começaria com aqueles homens. Dias de transição, dias de ensino, dias de revelação, dias de confirmações. E o que ele fez e falou nesses dias, irmãos, contém verdades poderosas para nós hoje. Porque, querendo ou não, irmãos, Jesus ressuscitou e nós estamos aqui, vivendo nesse mundo, passando por aflições, mas estamos também aguardando quando Cristo virá nos buscar, ou quando nós iremos, quando nossa vida irá, o tempo que ficaremos por aqui. Nós estamos também esperando, como aqueles homens estavam. E Jesus então tem, irmãos, e confirma verdades extremamente poderosas. Eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre elas. E eu queria ler mais um texto que está lá em João, capítulo 20, versículo 19 até o 29. Se você não puder acompanhar no seu smartphone, na sua Bíblia, preste atenção. Mas João, capítulo 20, a partir do 19, diz o seguinte: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Olha que interessante a colocação de João, eles estavam a portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos, os pregos, as marcas dos pregos, mostrou o lado. Nós conhecemos a história, que ele machuca ali uma lança e algo assim. Os discípulos então alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, mais uma vez, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados.
e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Tomé, nós vimos Jesus. Mas ele disse: eu não, vocês viram, eu não vi. Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não vou crer. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, ainda trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloca o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque a do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus então aparece para os discípulos num contexto, irmãos, que nós podemos, sem dúvida nenhuma, que era um contexto de muito medo. As portas estavam trancadas. O texto fala: Jesus aparece, portas trancadas, se mostra para eles. Tomé não estava, é isso que conta a história que João está contando aqui. E uma semana depois, Jesus volta e as portas continuam trancadas. Aquele primeiro encontro, naquela primeira semana, o medo ainda persistiu, a insegurança daqueles homens persistiu. Eles tinham medo das autoridades, eles tinham medo, porque pós a morte de Cristo, as autoridades, os soldados procuravam quem eram os seguidores de Cristo, que eles queriam prender também, eles queriam também machucar, eles queriam também condenar. Tanto que a alegação de Pedro é por conta disso, porque ele é questionado por autoridades: você é aquele que estava com Jesus? Ele falou: eu não, era o galo canta. Em outra situação: você estava com Jesus, é você que é o Pedro que estava? Não, eu não. E assim até o terceiro cocoricó. Aqueles caras estão com medo, aqueles caras têm insegurança. E é interessante, irmãos, que o texto que nós lemos aí em João 20, o versículo 19, você que está com a sua Bíblia aberta aí, qual a primeira coisa que Jesus fala para ele? Me responde para eles: oi? Paz seja com vocês. Irmãos, Filipenses 4:7, Paulo fala de uma paz de Deus, que a paz de Deus excede todo entendimento. O profeta Isaías, lá em Isaías 26, versículo 3, diz que Deus conserva essa paz naqueles que têm a mente firmada em Cristo. Jesus vem de alguma maneira. Então, primeira coisa, imagine, Jesus está ali, entra naquela casa, portas trancadas, o medo, as pessoas escondidas, fecha a cortina, ninguém pode sair. Se alguém ver, se alguém precisa sair para pegar uma comida, para alguma coisa, sai escondido. Ninguém pode saber que a gente está aqui, porque estão atrás daqueles que seguiam Jesus. Jesus está de frente a essa situação. Ele encontra discípulos amedrontados. E eu confesso, irmãos, que eu adoro o tema do medo. Verdade, pesquisei um pouco ali das pregações que eu já fiz. Eu tenho devocionais na época da pandemia, e eu tenho mensagens falando sobre não temas, porque é uma das coisas que Jesus mais falou: não temas, não temas, não temas, não temas. Jesus falou muito sobre isso, e nós vivemos com medo, irmãos. Nós temos muitos medos. E eu não estou nem dizendo que nós temos medo porque nós temos uma síndrome do medo, do porém. Não, porque o mundo é do maligno. Jesus fala que o mundo nós teremos aflições, sim, e nós nos defrontamos com medo, cada um de nós com os seus medos de estimação, talvez pela situação. Aqueles mais novos que têm medo do futuro, não sabem o que vai acontecer. Aqueles solteiros têm medo de encontrar o príncipe encantado. Aqueles que se defrontam a uma doença têm medo da morte. Aqueles que têm problemas financeiros têm medo dos boletos que chegam. Nós temos uma vida de medos, insegurança. Mas Jesus disse mais do que tudo: não temas. E quando ele chega e fala para aqueles homens: paz seja convosco, e no texto que nós lemos 10 versículos, ele não fala uma vez só, ele fala
duas vezes, Deus está tentando lembrá-los que nós, como aqueles homens podem ter e confiar numa paz que excede todo entendimento. Não temas, a paz de Deus seja com vocês, não tenham medo. E essa mesma paz que está com a gente, nós não devemos temer, porque nós temos a paz de Deus. É uma paz que excede o entendimento, é uma paz que, independente de todos esses exemplos que eu dei, é uma paz que a gente ainda aceita. Mas eu tenho contas, eu tenho enfermidade, mas tenho as incertezas da vida. Mas Deus nos dá uma paz que a gente não explica, e a gente confia, porque, como disse o profeta Isaías, essa paz será conservada na mente daqueles que estão firmes nele. Nós sim precisamos estar firmados em Deus, para que possamos aproveitar essa paz que não é explicada. Eu não consigo explicar. Ninguém, muito mais, pessoas mais inteligentes que eu, muito mais inteligentes que eu, não consigo. Pastor Elis consegue explicar por que a gente... Jesus trata o medo daqueles homens dizendo sobre paz. O nosso medo, irmãos, qual é o remédio para o nosso medo? Confiar numa paz que excede todo entendimento. Confiar em todas aquelas coisas, em todos aqueles versículos que a gente conhece. Ele tem planos para nós, nós podemos crer num futuro melhor, porque nós confiamos nele. Paz que excede entendimento é um remédio, é um antídoto para o nosso medo. Jesus trata o medo, porque era claro, a imagem é de homens amedrontados, escondidos, fugindo. E depois de tratar o medo, então ele trata uma segunda coisa. E a história de Tomé é emblemática. Então, até hoje nós usamos, Tomé não crê, não tem fé, é igual a Tomé. E a história de Tomé é bem emblemática para nós, porque quando Jesus aparece pela primeira vez, ele não estava. E quando ele chega, aqueles homens provavelmente felizes, alegres, entusiasmados, falam: Tomé, tu não sabe que tu perdeu, Jesus apareceu para nós. Aí fala: vocês estão sonhando, vocês beberam o que aí? Quanto de vinho vocês tomaram? Ele não crê no testemunho dos outros discípulos. Mas aí, irmãos, uma semana depois, Jesus, que oferece consolo para todas as coisas, uma paz que excede entendimento, bom ânimo em meio a medos, em meio a situações, ele então aparece mais uma vez, se dirigindo exatamente a Tomé. Jesus vai encontrar aquele homem com amor e paciência e fala: ei, coloca o dedo aqui, segura minha mão, Ricardo, segura minha mão, coloca a minha mão, coloca a tua mão aqui, vê o furo, cara, vê as feridas, olha, não tem dúvida, não tem nada. E aí Tomé fala assim: Senhor meu, Deus meu. E aquela revelação então traz segurança e traz alegria para aqueles discípulos, com a certeza que ele não apenas venceu a morte, mas ele venceu o medo. Ele não apenas venceu a morte, mas ele venceu a dúvida. Ele não apenas venceu a morte, mas ele venceu a insegurança. E ele pode confirmar, irmãos, isso, a fé daqueles homens, com a presença dele, com o toque, com as palavras. E o texto fala: felizes os que não viram e creram. E nós podemos nos enquadrar nesses felizes, porque nós não vimos e nós não cremos, mas em meio aos nossos medos, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas inseguranças, nós podemos firmar a nossa fé nele, porque ele se faz, irmãos, presente. Não, mas a gente não vê, é verdade, mas a gente crê. A gente crê. Isso muda tudo, irmãos, porque em meio a todas essas situações, assim como aqueles homens
estavam passando, tudo que eles estavam passando, nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar num Cristo vivo, e aí o medo fica de lado, as dúvidas ficam de lado, a insegurança fica de lado, porque nós colocamos a nossa esperança nele, não num livro, não numa ideologia, não num prédio, não num logo, mas nós colocamos a nossa fé num Deus vivo, presente, que pode te tocar, que pode falar contigo, assim como ele fez com aqueles homens, ele faz com a gente ainda hoje. É só nós cremos e colocarmos a nossa esperança nele, porque é nos momentos de crise, é nos momentos onde nós estamos aí abalados, seja emocionalmente, seja espiritualmente, que seja, nós podemos crer que Jesus vem com a sua paz, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente não compreendendo, mesmo muitas vezes a gente duvidando, irmãos. As lutas não param, não tem trégua, mas nós continuamos crendo, porque Ele continua se revelando com a sua graça e respondendo para nós com a sua presença, que não nos deixa só. A fé, irmãos, vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível de Deus, porque Ele é fiel. Irmãos, Jesus então confirma a sua ressurreição e destrói todo medo e destrói toda dúvida. A segunda coisa que nós podemos entender, irmãos, sobre lições de um Cristo ressurreto, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, lá no versículo 3 em Atos 1 diz o seguinte: apareceu-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não só visitou eles, se você ler, se você pegar o último capítulo dos Evangelhos, cada um daqueles homens que escreveram contaram um pouco do que viram, do que anotaram, das experiências que tiveram. E nós vemos até Jesus se alimentando. Jesus chega, fala: Pai seja com vocês, estou aqui, estou vivo, toca aqui. Aí eles duvidam. Eles falam: estou com fome, tem alguma coisa para comer aí? Tem peixe? Há peixe. Jesus até se alimenta. E talvez aqueles homens vendo Jesus comendo, talvez tenha sido até um fantasma realmente, ele está se alimentando. Mas durante esse período nós vemos Jesus nos ensinando. E Jesus vem para reforçar tudo aquilo que ele já tinha falado em 3 anos. E é um ensino centrado no reino de Deus. Da mesma maneira que todo o seu ministério foi a temática de todo o seu ministério, terreno. Mas talvez agora aqueles homens comecem a entender um pouco melhor sobre o reino de Deus, sobre o que era esse reino, porque Jesus vinha falando desse reino, mas todos, não só os discípulos, mas todos os judeus, que até hoje não creem que Jesus é o Messias, porque esperavam um reino político, um reino militar. Mas Jesus veio para trazer um reino de serviço, um reino de graça, um reino de amor, um reino espiritual, um reino para transformar as nossas vidas. Por isso que Paulo fala em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus prepara então, continua preparando os discípulos nesses 40 dias para entenderem que esse reino começava dentro deles, e aí iria se manifestar através deles no mundo. E esse reino, irmãos, é um chamado para aqueles homens, um chamado a nós a viver uma vida com Deus, uma vida em Deus, debaixo do governo de Deus, aqui, hoje, agora. Somos filhos. A nossa liberdade custou o preço, a morte do Filho de Deus. Isso significa, se nós entendermos isso, esse chamado para o reino, nós então vamos viver uma vida com integridade, uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de amor ao próximo, uma vida totalmente dependente de Deus. E esse reino de Deus não é algo distante, irmãos, mas é a realidade que começa agora, nas nossas vidas, nas nossas decisões,
de como vivemos a nossa vida, do que faremos em cada atitude nossa, não aqui pregando, tocando, abrindo a igreja, não, é lá no dia a dia com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, é lá que nós vamos mostrar um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça, totalmente dependentes de Deus, irmãos. Jesus continua ensinando sobre esse reino, e é esse reino que nós precisamos buscar em primeiro lugar nas nossas vidas. É esse reino, é isso que Jesus reforçou para aqueles homens. Vocês precisam continuar entendendo sobre esse reino, que não é um reino político, não é um reino militar, mas é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Depois disso, irmãos, nós entendemos de uma paz, nós entendemos que Jesus vence a dúvida, vence o medo, vence a paz. Nós entendemos que Jesus ensina nesses 40 dias sobre esse reino, um reino de Deus. E a terceira e última coisa, irmãos, é que Jesus então dá uma missão para aqueles homens: fazer discípulos. Mas Jesus não dá uma missão ser uma ajuda, mas também promete o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, o versículo diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, isso significa que, assim como aqueles homens receberam um chamado e receberam o poder do alto, eu e você também recebemos um chamado, recebemos uma missão e recebemos um poder do alto. A missão é para todos nós, aqueles que creem. E essa missão não é uma missão à minha força, não depende do meu currículo, da faculdade que eu fiz, das minhas capacidades. Quem me capacita é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me capacita, é o Espírito Santo que me dirige, é o Espírito Santo que fortalece. E após fortalecer os discípulos e ensinar sobre o reino, Jesus dá a eles uma missão clara: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mas vocês não vão sozinhos, porque vocês receberão poder a descer sobre vocês o Espírito Santo, e por conta disso vocês serão testemunhas. O Espírito Santo não é apenas um consolo para nós, mas é uma capacitação sobrenatural, irmãos. É o Deus que vive em nós, que nos ajuda a viver esse reino, para viver essa missão com sabedoria, com amor. John Stott diz que sem o Espírito, irmãos, a missão é um peso insuportável. Sem o Espírito às vezes eu preciso falar, ninguém vai me ouvir, mas eu não tenho capacidade. Mas que chatice, isso é spam, mas para quem eu vou falar? Eu não entendo isso. Mas John Stott completa: com o Espírito, a missão, o chamado, a vida em Deus é uma alegria irresistível. João 14:26 diz o seguinte: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Irmãos, a missão continua hoje para nós, assim como foi o chamado para aqueles homens. Jesus nos chama a ser testemunhas vivas, embaixadores do seu reino, testemunhas vivas do seu amor, em casa, no trabalho, na escola, na igreja. E a promessa de Deus é que Ele nos capacita para cada desafio, nos capacita para essa jornada missionária com o poder do Espírito que habita em nós. Irmãos, nós estamos nesse tempo, nesse período, estamos aqui hoje mais uma vez juntos, para a honra e glória do Senhor, nesse tempo entre o Cristo ressurreto, entre o momento que Cristo ressuscitou e aguardando o momento que Cristo voltará. E como nós então viveremos nesse intervalo?
que já são de mais de 2000 anos. Tem uma frase que eu peguei aqui de Tozer que diz o seguinte: o mundo está esperando por cristãos que conheçam a profundidade do Cristo ressurreto e vivam com o poder da sua ressurreição. Irmãos, aquela história não acabou lá na sexta, essa história continua até hoje, porque o Cristo que nós cantamos, servimos, falamos e vivemos é um Cristo ressurreto, e nós podemos viver o poder dessa ressurreição. Mas como, Leandro? Como eu posso viver isso? Como eu posso viver o reflexo dessa ressurreição, o poder dessa ressurreição? Como eu posso fazer com que essa ressurreição impacte na minha vida? E aí, irmãos, resumindo para terminar tudo que nós falamos nesses últimos 30, 40 minutos, nunca esqueçam de uma paz que excede todo entendimento, que habita no nosso coração. Mesmo em meio a lutas, receba e viva a paz que Jesus Cristo oferece para você. Deixe o medo para lá, as inseguranças, as incertezas, não temas. Irmãos, nós podemos crer nisso, ou nós cremos nisso, ou como Paulo diz, a nossa fé é em vão. Se nós não cremos, se nós não cremos nisso, então não tem motivo para estarmos aqui, irmãos. Ou nós cremos ou não cremos. E talvez nós não temos condições de colocar o dedo na ferida. Nós não conseguimos colocar o dedo lá nas mãos, no ferimento. Mas eu te desafio a pensar em toda a tua história, nos anos que você viveu, os 40, 50, 15, 20, 30, eu não sei. Me diga, quantas vezes você pode ter a certeza desse Cristo caminhando com você, te consolando, estendendo a mão, muitas vezes te carregando no colo. E é com essa lembrança que nós podemos ter a nossa fé fortalecida e continuar caminhando e continuar vivendo a sombra dessa ressurreição. Uma terceira coisa, irmãos, é que nós precisamos ter os olhos abertos para o reino. Nós precisamos ver os valores desse reino hoje, no presente. Nós precisamos compreender e viver esses princípios hoje. O nosso coração ainda precisa arder, irmão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cantamos, quando nós pegarmos a nossa Bíblia lá na nossa casa, a palavra precisa arder. Lucas 24:32, uma outra história, pós-ressurreição de Cristo. Jesus está ali andando, encontra alguns homens ali em Emaús, e ele começa a conversar, aqueles homens não reconhecem ele, e de repente aqueles homens pedem, fica com a gente, come com a gente, e aí Jesus está se alimentando, ele pega o pão e parte o pão, e quando ele faz isso, aqueles homens parece que abrem os olhos e falam, caramba, era Jesus estava com a gente. Lucas 24:32 fala, não, estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, e é esse, irmãos, que precisa continuar ardendo a cada dia nas nossas vidas, esse desejo de cada vez mais servi-los, de ter os olhos abertos para o reino, de buscar um reino de paz, de alegria, de justiça. Tudo isso, irmãos, com uma coragem e um poder que não é meu. Eu não tenho esse poder. Talvez você não tenha entendido nada do que eu falei, talvez alguma coisa que eu tenha falado tenha tocado no teu coração, mas não tenho nenhum poder, não tenho, porque a minha oração é que o Espírito Santo possa de alguma maneira tocar nas nossas vidas, incomodar as nossas vidas, e nós temos coragem e poder vindo do Espírito, para que possamos ser testemunhas aqui no bairro, na cidade, em São Carlos, e para onde a gente tiver que ir. Vivamos como testemunhas da ressurreição, anunciando Cristo vivo, com palavras, ações, até que Ele venha, e Ele virá. E então, irmãos, nós podemos
como terminou essa história daqueles homens que ficaram mais 40 dias, receberam 40 dias de bônus, depois da morte de Cristo, 40 dias de bônus, e de repente, eles veem Jesus sendo recolhido ao céu. E cabe a nós crer na paz de Cristo, ter a nossa fé fortalecida, os nossos olhos abertos para o reino, coragem, poder, cheios do Espírito Santo, para que possamos olhar, manter os nossos olhos atentos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que está vivo e reina, com a certeza que Ele irá voltar. E aí nós podemos viver como testemunhas dessa ressurreição, cheio de paz, poder do Espírito, e com os nossos olhos em Cristo, não nas situações, não nas histórias, não naquilo que se levanta. Não, nós podemos ter a nossa confiança no Cristo vivo. Paz, justiça e alegria é aquilo que Ele pregou. Nós podemos então confiar nisso para permanecermos hoje, amanhã e sempre. Vamos orar? Feche seus olhos.